Olá, amigos! Hoje eu vou pintar para vocês essa violetinha. Se vocês quiserem ver como que foi feita passo a passo, me acompanhem, assistam o vídeo aí. Eu vou mostrar para vocês como que ficou a violetinha pintada. Vocês vão ver aqui que já foi feita a violetinha nesse projeto Flores, né? Que é o trabalho que eu tô terminando aqui de apresentar para vocês no vídeo. Então a violetinha seria antes da lavanda, mas eu tive um problema na hora de filmar e a filmagem ficou muito ruim, eu não achei legal postar como estava, então eu vou fazer novamente para mostrar para vocês, ok? Risquei aqui, é o mesmo idêntico risco, tá bom? Eu vou rapidamente pintar essa florzinha para que a gente fique com essa primeira etapa do projeto pronta. Então vamos lá. Quem tá assistindo, quem tá acompanhando, sabe que eu tô sombreando com uma mistura de verde folha, melão e clareador, certo? Então eu vou sombrear aqui rapidinho, um pouquinho de clareador na mistura para agilizar, ok? Eu vou fazer uma misturinha aqui no meu rodê e vamos sombrear rapidinho, colocando ao redor da florzinha. Aí fica um tomzinho meio amareladinho, verde amarelado, um tomzinho bonitinho. Acredito que dê até pra gente utilizar nas folhas, né, esse tom, quando a gente quer variar um pouquinho, criar misturas novas, né? Olha, eu vou suavizando nas bordas, só para não ficar sem sombra esse trabalho. Vou usar um pouquinho de verde pinheiro nas reentrâncias, tá bom? Fazendo exatamente como eu fiz no pano original, né, do projeto. Quando tiver reentrâncias, a gente coloca a cor mais escura, que nesse caso eu usei o verde pinheiro, ok? Ele vai ficando assim mais manchadinho, depois a gente retorna e faz a mistura dos tons para que uma cor penetre na outra e aí não fique marcado, tá bom? Isso aí eu mostrei bastante no primeiro vídeo dessa série, conversei um pouquinho mais com vocês sobre o sombreado. É lógico que esse é um sombreado pequeno, de um espaço, né, reduzido, então a gente só dá uma recordadinha do material aí e da forma como é feita. Bom, feita essa base, lógico que se o risco for maior, isso será em grande escala, né, em escala maior. Eu vou fazer agora rapidamente a folhinha, porque eu fui fazendo as folhinhas de cada um dos desenhos das flores, né? Então não vamos falhar nesse detalhe aqui. Nessa daqui eu vou usar o verde folha na ponta, preenche, desce com esse verde até um pouquinho a mais abaixo da metade da folha. E agora com o verde pinheiro eu vou fazer aquele traço central. Vou puxar para o lado que eu escolhi, que vai ser a minha sombra. E mantendo o mesmo sentido, eu vou preencher o lado oposto, sombreando também. Vocês observaram que eu deixei uma região sem tinta, é porque nessa região eu vou usar a cor branca, ok?
Agora eu coloco branco nessa região onde não foi colocada a tinta e jogo esse branco em direção à ponta da pétala. Do outro lado, eu virei da ponta para dentro da pétala. Eu vou fazendo esse traçado, vou puxando, não desmancho muito, para que fique meio marcadinho. Esse marcadinho é que vai dar. Aqui eu posso até reforçar um pouquinho, ó, num cantinho só para aparecer essas marquinhas, que essas marquinhas é que dão a impressão daquele movimento que as folhas têm, né? Da profundidade dela, dos relevos que tem na folha. Agora a gente sempre, né, dá aquela arrumadinha no pincel, observando onde precisa melhorar. E o acabamento dela, eu vou deixar pronto já com o verde pinheiro. É um contornozinho na ponta e algumas nervurinhas e o pincel de filete no centrinho. Tá pronta a nossa folhinha. Agora vamos fazer a nossa flor. Fazer a violetinha, que é a única que tá faltando pra gente completar essa primeira etapa. Virão outras flores, viu, gente? Logo, logo vocês vão começar a ver a continuação aí, flores novas. Tem bastante flor pra vir aí nessa nossa maratona de flores. Bom, eu vou usar a cor uva para a parte escura. Vou usar rosa escuro para usar como tom intermediário. E vou usar o rosa ciclame para fazer a luz. Vamos começar então? Imaginando aqui, ó, cada um desses pontos onde eu tô mostrando são a parte central dessas pétalas, né? Ou seja, a parte mais escura, né? Onde pega mais sombra, tá mais longe da ponta da flor. Então, aí a gente escurece. Então, com uva, eu vou colocar a sombra, ó, em formatinho de V e respeitando o formato e a anatomia de cada pétala. E aí a gente segue todas as pétalas fazendo essa primeira base. Nessa pétala da frente, que é maior, a gente avança um pouquinho mais. Essa pétala, ela é feita toda a pétala, essa flor, né, essa violeta, eu tô fazendo toda a pétala por pétala. Mas existe também a violetinha gestual, que a gente faz só na pincelada. Essa é quando você tiver o risco e quiser acompanhar o formato do risco. Então, depois desse primeiro tom, eu vou dar uma avançada em direção à ponta com o rosa escuro. E aí, vocês vão notar uma nuance que vai surgindo aí. Começa a aparecer uma mescla de tons. Eu acho bem bonito. Essa misturinha aqui, eu gosto dela. E vocês podem usar essas cores para outras flores. Agora vamos fazer a pontinha de cada uma das pétalas. Vou usar o ciclame para preencher. Primeiramente eu vou preencher, tá? Não vou me preocupar ainda com a transição de cor. Vou preencher e não vou avançar muito sobre a área que já está pintada. Percebam que esse último tom, que é bem mais claro, ele dá um contraste grande, né, em relação aos tons que nós tínhamos colocado anteriormente.
coloquei, agora eu vou limpar bem o pincel, não vou lavar, mas eu vou retirar o excesso de tinta dele. E agora com o movimento de vai e vem, eu vou começar a mesclar esses tons. Se eu percebo que o pincel saturou, eu volto, limpo e retorno, ok? Limpando sempre o pincel, porque às vezes a gente erra na pintura por esquecer de tirar o excesso de tinta do pincel. Isso é um erro comum. Agora eu tô notando, feito isso, que eu preciso reforçar as sombras. Então eu vou voltar com o meu primeiro tom, que é o uva, e vou fazer o mesmo movimento, varrendo essa cor, para que ela assuma de novo a sua posição ali, né? E fique um contraste, uma transição de cor natural. Então, a base dela, a estrutura dela é isso. Agora nós vamos iluminar. Vou usar a cor branca e vou demarcar essas pétalas. Então, a primeira, essa pétala maior, eu vou contornar um lado, puxar para o centro. Contornar o outro e puxar para o centro. Vejam como já apareceu, né? Agora, esse contorno aqui, ele é meio quebradiço. E não é inteiro. Você faz um pouquinho, dá um espaço, faz mais um pouquinho, dá um espaço, não faça completo, porque isso deixa a flor pesada, certo? Veja aqui, ó. A gente vai trabalhando um pouquinho essa pontinha para ela ficar com alguns efeitos de profundidade. Agora eu vou continuar dando luz nas pétalas. Então, tinta no cantinho do pincel. Fiz uma lateral. Desmancho. Não vou fazer o branco aqui para não entrar em conflito com essa pincelada, certo? Lembrem sempre disso. Aonde já está marcado o limite, não é necessário que seja feito novamente. Aqui é a mesma coisa, já marquei o limite antes, não preciso vir com o branco novamente nessa região. Desse lado, eu vou até o final. E aqui, eu vou fazer essa pétala aqui por cima, por isso eu fiz a pincelada nela, do lado né, ao lado da do meio, porque eu quero que a do meio fique por baixo. Então, eu só vou colocar um pouquinho de luz lá em cima. Só isso. E a gente coloca e já dá uma desmanchadinha e pronto. Ok? Estão vendo aí? Agora, nós já estamos no finalzinho, né? No acabamento dela. Com a cor melão, eu vou puxar um miolinho dela aqui. Então, eu vou forçar o pincel e puxar um pouquinho, vai ficar parecido com uma gotinha. Se vocês não tiverem segurança de fazer isso no tecido, treinem numa bandejinha de isopor para pegar firmeza na mão. Depois aí vocês podem aplicar esse miolinho em várias flores, né, que tem um miolinho semelhante. E agora eu vou fechar esse miolo que tem mais uma pinceladinha de cá e mais uma pinceladinha de cá. Deu pra ver? Então, agora com o filete, eu tô vendo aqui que eu tô precisando melhorar um pouquinho o contorninho aqui dessa pétala. Então, eu já dou uma puxadinha bem de leve nesse contorninho, tá bom? Isso vocês, quando estiverem acabando, vocês observem, né? Porque é válido usar o pincel de filete para melhorar os acabamentos da pincelada. Nem sempre o pincel maior consegue dar aquela afinada necessária no final da pincelada. Bom, agora eu vou fazer o botãozinho da violeta. É a mesma coisa, só que menor, né? Vou fazer esse aqui, os mesmos tons, uva,
Veja que até o pincel que eu tô usando tá grande pro que eu tô fazendo aqui, de tão pequeno que é, né? Mas nada impede de vocês ampliarem e riscarem maior. Para treinar, acho que maior é melhor, né? Eu só quis fazer exatamente do tamanho que tá o risco que eu coloquei no projeto, né? Para não fugir, né? Porque infelizmente eu perdi a filmagem, mas vocês não vão ficar sem a violetinha, não. Olha lá. Então, uva, rosa escuro, rosa ciclame. Aqui tudo em pequena escala fica... Foi um preenchimento básico, certo? E eu vou com esse pincelzinho mesmo, tinta no cantinho. Agora eu tô usando um pincel macio, porque esse tecido me permite, né? Esse é um tecidinho que eu tenho de amostras. Olha, branquinho num lado, coloquei. Na próxima pétalazinha, um pouquinho de branquinho, é bem sutil. Limpo o pincel e faz aquela desmanchadinha bem delicadinha. Agora, com o cabinho do pincel, eu vou pôr uma bolinha aqui para segurar, para facilitar, viu, gente? Se a gente vai fazer isso com o pincel, às vezes a gente tem dificuldade de fazer o círculo, né? Então eu fiz com o cabinho do pincel para dar essa dica para vocês. A gente pode colocar alguns risquinhos aqui, que são aqueles risquinhos, aquelas folhinhas, né, que sustentam os botões. Olha, coloquei 3 risquinhos e vou puxar o galinho. Esse galinho eu posso iluminar um pouquinho com o branco, só para dar um pouco de luz. Ali no miolinho também tem um pouquinho de branco. Esse miolinho que eu fiz de amarelo, vai também um branquinho, uma pintinha de branco no meio para iluminar, certo? E aí tá feita a nossa violetinha. Bem simples, mas quando fica pronta é uma graça, né? E sozinha ela não é tão bonita quanto ela fica no arranjo. Mas eu acho que deu para vocês entenderem como é que monta. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Muito obrigada. Se vocês gostam do meu trabalho, se inscrevam aí no canal para acompanhar, né, as pinturas que eu vou postando aí. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus.